Galera, o Kyuro amassou a Big Mom nesse episódio, não tá escrito em lugar nenhum, velho. Nem mesmo no mangá. Foi absurdo o que aquele cara fez. A véia nem entendeu o que tava acontecendo. Ele literalmente carregou a luta nas costas. Fala, gente, sejam todos bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal. Eu tô de volta com as análises do anime de One Piece. Eventualmente o mangá volta também quando sair um capítulo novo, beleza? Mas não vou enrolar muito não, só vou pedir pra vocês se inscreverem e deixarem um like aí no vídeo, beleza? É isso, vamos pro análise. Cara, o início do episódio foi sensacional. Aquela cena onde o Kid tá todo lascado e fica cortando pra imagens dele em preto e branco, junto com a tripulação, mostrando todo o caminho deles até ali, e como ele conheceu o Hawkins e também o Apu, e eventualmente eles encontrando, né, com o Kaido, e aquela cena, aquela imagem do Kaido de frente pra eles, todo imponente, grande. Cara, aquilo foi sensacional. E pensar que o Ruffy tá enfrentando aquele cara, né, velho? Que insano. Enfim, depois disso tem um corte e vamos pro Momo, né, onde ele tá segurando o Onigashima, ou pelo menos tentando o máximo dele. E se você parar pra analisar, foi a parte mais parada do anime, né, do episódio, mas é uma cena bem emblemática se você parar pra ver, porque ali a gente vê a luta do Momo, sabe? O shonen do Momo é aquilo, porque convenhamos, né, é uma criança e por mais que ele tenha sido envelhecido, ele não iria lutar contra nenhum inimigo. Então aquela dali é a batalha dele, sabe? É por isso que ele fica relembrando de todo mundo que fez um esforço para que aquilo fosse possível, né? Ruffy, o próprio Yamato, até mesmo os Bainhas Vermelhas, né? Passa na cabeça dele e a gente vê a cena deles brigando. Tem uma cena também da Shinobu, né? Protegendo ele. E ali ele tá colocando todo o esforço dele para conseguir dar certo também, para fazer a parte dele, né? Para que aquilo aconteça. Ao mesmo tempo a gente tem um corte pra capital, onde tá o povo comemorando um Festival do Fogo, sem ter a mínima ideia do que tá acontecendo, da tragédia, né? Que tá prestes a chegar até eles. É uma cena emblemática justamente por isso, porque a gente vê o futuro líder deles, né? Que seria o Momo, mesmo criança, se esforçando e fazendo tudo que é possível, né, pelo menos na medida dele, né, para que nada de mal aconteça a esse povo. Então, ao mesmo tempo que esse povo não faz a mínima ideia do que tá acontecendo, sabe? É bem emblemático na minha opinião. E aí, ele escuta uma voz que ele não sabe quem é que tá falando com ele, ele não tem ninguém por perto dele, e é meio estranho, né, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Depois disso, essa cena corta, e aí a gente volta pra luta do Grow Kid contra a Big Mom. E, mano, o que o Grow fez nesse episódio foi insano, velho. Que cara brabo do cacete. Eu pulei da cadeira nessa luta. Foi muito brabo. De qualquer jeito a gente vê o Kid, né, batendo na Big Mom. Ela é lançada longe. Depois ela se levanta e aquela cena é sensacional dela se levantando, toda sangrando, com o braço machucado, todo esfarelado. E é brilhante a ideia dela de colocar a vida nos ossos dela. Ali você começa a entender que a mulher, além de forte, ela tem um bom entendimento sobre a própria fruta, né? Porque quantos de vocês pensariam em fazer aquilo? Eu particularmente admito que eu não pensaria. Sensacional, velho. Obviamente tem anos, né, que ela tem a fruta, mas requer uma criatividade pra pensar nesse tipo de coisa. Provavelmente ela já deve ter passado por situações onde ela precisou fazer aquilo, né? Porque é sensacional, muito brilhante, tá ligado? Seguindo, ela ataca o Kid, né, usando os homes dela, e aí o Kid transforma ela num polo magnético e lança ela contra uma parede. E eu fiquei pensando, porque esse golpe do Kid ele é bem interessante, nessa técnica, na verdade. Porque eu fico me imaginando, a forma que a Big Mom saiu dela foi quebrando a parede em que ele tinha conectado ela, né? Porém, eu fiquei pensando, e se fosse alguém que possuísse mais força? Porque até então, desde que a Big Mom foi introduzida na obra, uma das coisas que eu acho que é mais reiterada sobre ela é sobre a resistência que ela tem, né? Mas força física em si não foi um ponto tão tocado. Então meu ponto é justamente sobre isso. Será que se fosse outra pessoa, por exemplo, o próprio Kaido, que na minha opinião foi muito mais focado nesse lance de força física quando, por exemplo, apesar dele ter muita resistência, quando, por exemplo, ele, na primeira vez que ele enfrenta o Ruffy, ele nocauteia o Ruffy com uma porrada só. Se um cara como aquele, com muita força física, ele conseguiria sair dessa técnica do Kid sem precisar quebrar nada. Obviamente que é uma opção também, mas só simplesmente vencendo o magnetismo, sabe? Com a força física mesmo. Fico me perguntando se isso seria possível. Enfim, depois disso vem uma sequência insana de luta e, meu Deus, era só o início da parte boa. E eles colocaram a véia no bolso, só que assim, os golpes que eles deram naquele momento ali mal causaram dano, justamente pelo fato dela ser o balão de ferro, né, que não tanca que só a poxa. E aí a gente vê um dos golpes mais fodas da Big Mom, provavelmente, na minha opinião, pelo menos, o mais foda dela, porque é muito insano. Ela consegue literalmente dar vida ao golpe dela. É insano isso, velho. E é legal porque quando ela solta esse golpe, a gente vê o desespero, né, na cara do Kid, quando ele vê aquele monstro vindo pra cima dele. Enfim, ela porra o Kid que só o caramba nessa cena. Honestamente, eu acho que o Kid, eles tiveram uma discussão, né, antes no episódio, o Kid e o Uro, sobre, foi uma discussão meio boba, mas ao mesmo tempo tem um pouco de sentido, porque o Kid sempre tá atacando depois do Uro.
Beleza, e até aí tudo bem. O problema é que sempre dá a impressão de que é ele que tá causando dano, que é ele que tá fazendo o maior esforço, ou seja lá o que for. E particularmente eu já tive essa impressão quando eu tava no mangá e o anime tá só reiterando isso. Pra mim, quem causou realmente o dano real nessa batalha, inclusive algo notado pela Big Mom, né, que é o próprio Roll, no caso, que eu tô falando, é porque ela fala, né, que a técnica dele é interessante, é perigosa e tudo mais. E de fato, pô, porque justamente por ela ter essa pele impenetrável, entre aspas, o fato de ele conseguir atacar de dentro pra fora é sensacional contra ela. Quase como se ele fosse um counter dela, tá ligado? Por ter essa técnica. Embora o Kid, tipo, ele tá ali, ele tá ajudando, ele tá fazendo a parte dele. Mas assim, eu fiquei com a sensação, enquanto eu li o mangá e agora assistindo a obra também, parece que ele não faz muita coisa, tá ligado? Inclusive, deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. E aí, quando ela tá prestes a dar o golpe final no Kid, o Uro aparece, né, pra salvar. Além de tudo, ele tem que salvar o cara. E aí, ele dá um golpe, na minha opinião. Dessa vez, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. É o golpe mais foda dele na obra, que é o Krum, Anesthesia. E, mano, insano quando ele pula e crava a espada no peito dela. E ela ainda começa a socar ele várias e várias vezes. Eu achei que ele ia desmaiar ali, inclusive. Ele mostrou bastante resistência. É alguém que, inclusive, desde o momento que ele também foi introduzido, pelo menos assim, depois do time skip, eu nunca achei o Uro uma pessoa muito resistente, sabe? Ele sempre acaba as lutas dele super lascado. Foi assim contra o Flamengo, tá sendo assim contra a Big Mom também. E tudo bem, são personagens, né, super poderosos. Tudo certo. Só que ele sempre parece que... Esse lance da energia dele também, de ser consumida, né, quanto mais ele usa a Akuma no Mi. Eu sempre achei ele um pouco fraco no quesito resistência. Mas nesse caso, ele tá apanhando bastante nessa luta e continuando bater de volta. Embora, no caso, ele já tenha avisado pro Kid nesse mesmo episódio, antes do golpe final, que ele estaria, depois do último golpe, né, desse Anesthesia, ele estaria sem energia, né, mas enfim, insano. E mesmo tomando aquela porrada toda, ele faz a espada crescer e a gente vê Yamato no andar de baixo olhando pro buraco que a espada fez. E cara, vocês têm noção? O Nigashima tá flutuando a sei lá quantos metros de altura e o cara fez a espada dele descer isso tudo e chegar até o núcleo de Wano, porque pô, foi batendo num vulcão, ou seja lá o que for aquilo. E aí ele dá a onda de choque, né, que vem de dentro pra fora. E no momento que ele tá prestes a dar, a Big Mom percebe isso e, mano, com certeza naquele momento a Véia se cagou todinha, porque só vocês veem a cara dela no episódio, meu Deus, velho. E depois disso, pra finalizar, vem o Damned Punk, né, eu acho que é esse o nome do Kid, o golpe dele, que ele basicamente lança sei lá, uma rajada de energia, seja lá o que é aquilo, pela máquina de lavar que ele constrói. E acaba o episódio nessa cena, né? Ela tomando o golpe dele. Uma parada interessante é que eu fui olhar o preview do próximo episódio e o narrador lá, em um certo ponto, ele tá falando sobre como eles dois, né, o Uro e o Kid, vão derrotar a Big Mom. E ele fala que eles deferiram um golpe mortal nela. E aí eu fiquei pensando, será que a Big Mom vai de F? Eu acho que seria a primeira vez que um vilão na obra iria de F, certo? Enfim, deixem nos comentários o que vocês acham. E é isso, galera. Essa foi a análise do episódio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like e comentar se vocês quiserem mais vídeos de One Piece aqui no canal. Não só do anime, do mangá, mais curiosidades, teorias, enfim. E é isso. Fui!